Bom, o que comemorar com 500 anos? Eu acho que tem muita coisa a comemorar, né? Apesar do baixo astral do país, né? Eu acho que nós podemos dizer até que muitos brasileiros sofrem da fracasso mania, né? Não tem nada para comemorar, é mesmo quando eu chegar, não é, pessoal? Vamos comemorar uma pessoa querida nossa família, aos 50 anos, né? E ficar revelando, te lembra fulano no tempo, né? Que tu ficasse mal das tripas, né? Coisa horrível. Aquelas vezes que tu batesse na tua mulher, tomasse uma bebedeira, bom, são passagens desagradáveis da vida da pessoa, mas será que se resume, né? A tragédia do nosso país só os aspectos, mataram os índios porque fizeram aquilo, não sei o quê, porque, né? Não, eu acho que tem, né? Inclusive para elevar a autoestima da população. Né? Nós temos sim que comemorar. O Brasil, 500 anos atrás, era um universo selvagem. Né? Hoje, 150 milhões de pessoas vivem aqui em relativa paz, sem guerra, sem ódio racial, né? Com enormes dificuldades, evidentemente, com enormes dificuldades. Mas, por outro lado, nós conseguimos um padrão de civilização notável pelas condições do país. Nós temos que ver que o nosso país não é assim, vamos comparar com a Alemanha, com os Estados Unidos, nós temos que comparar com os países do lado. Quem são os nossos vizinhos? Os países da África. Angola está melhor do que nós, a Indonésia está melhor que nós estamos olhando, a nossa faixa é essa aí. É óbvio que se nós vamos cair numa espécie de comparação com os países do norte, quase todos prósperos, obviamente que é muito ruim para a nossa imagem. Mas se nós olharmos para a nossa vizinhança e ver que com as condições geográficas, climáticas, nós até que somos razoáveis. E além do mais, 4 vezes campeão mundiais de futebol. Bom, eu vejo que as nossas queridas representantes de Santa Catarina estão preocupadas com a cultura. Desigualdade. Aliás, né, pessoal, se vocês verem certas coisas, você falou da roubalheira das nossas elites. Mas pense bem, falando na terra das moças aí. Da roubalheira das elites. Na Rússia antiga, tanto tsarista como bolchevique, o processo corretivo, né, que o tsar ou os bolcheviques tinham era mandar a pessoa para a Sibéria, passar um estágio na Sibéria, onde depois de um breve congelamento cerebral, a pessoa vinha mansa, vinha dócil. No caso do Dostoiévski, né, o Dostoiévski ficou 7 anos na Sibéria, foi o revolucionário e voltou mansinho, elogiando o Tsar, gostou muito do clima da Sibéria. Bom, vê se o nosso país tem remédio. Se na época que o Portugal nos dominava, você sabe para onde que mandavam as pessoas consideradas nocivas ao regime? Mandaram para a Ilha do Desterro, para Santa Catarina, aquela maravilha. Vê se aquilo ia corrigir alguém, pessoal. Você imagina, você faz um desfalque e te manda para a Ilha de Santa Catarina e é agora. Que depois não sabe como é que dá problema de corrupção no Brasil. Claro, todo mundo no Brasil, então vamos para o Desterro. O Desterro é a Ilha de Santa Catarina, você não pode imaginar, não é o paraíso. Bom, olha, realmente esse problema das culturas, eu volto a enfatizar, talvez algumas culturas tenham de fato serem sacrificadas. Mas a pergunta é, será que o preço da integração da humanidade não é um preço que vale a pena que algumas culturas tenham que desaparecer? Desde que o preço, que o resultado final seja a integração da humanidade, uma aproximação da humanidade, eu realmente não tenho bem a resposta para isso. Bom, quanto ao papel do ser humano, eu tenho uma certa dificuldade, né, em considerar, digamos, o papel subjetivo o historiador tem uma tendência a pensar assim, sobre estruturas, instituições, e tem uma certa dificuldade em relação ao ser humano. O que eu acredito que o nosso papel, pelo menos a parte instruída da população, é no sentido de fazer todo o possível para a aproximação, evitar tudo aquilo que possa ser hostil aos vizinhos. Então o papel do indivíduo é realmente ampliar a sua capacidade de integração.
de alguma maneira tentar abrir a sua cabeça o mais amplamente possível para acolher a quantidade mais diversa possível de pessoas. Quer dizer, não estimular exclusivismos, paroquialismos, tentar, de certa forma, se abrir para o mundo. Eu acho que essa é a nossa função como intelectuais. Além do mais, quando os intelectuais foram mobilizados para fazer enaltecimentos patrióticos, a humanidade passou recentemente nesse nosso século por 2 guerras devastadoras, cada um enaltecendo a sua própria cultura. Os nazistas diziam que a cultura alemã estava ameaçada, ameaçada pela judaização, ameaçada pelo próprio capitalismo mundial, e que era necessário medidas extraordinárias na preservação da sua cultura. Quer dizer que a intelectualidade nos anos 30 foi mobilizada para o exclusivismo, para enaltecer o exclusivismo, as suas particularidades, e isso nos conduziu a uma tragédia, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, sob o ponto de vista do que se pode o ser humano fazer, é abrir-se, por assim dizer, de alguma forma, detectar os elementos internos na sua estrutura cultural e psicológica que são hostis a qualquer aproximação e tentá-las superá-las com outro tipo de atitude, uma atitude de aproximação. Diana, eu gosto sempre de usar uma expressão que é mente é que nem paraquedas, melhor aberto. Soy Diana de Paraguay. Y 2 cosas me quedaron de la brillante exposición. Quisiera primeramente agradecerle y felicitar la excelente exposición. Por lo menos a mí me quedaron muchas cosas más claras a partir de la perspectiva histórica que se le puso. La primera cuestión es en relación a una reflexión que hacíamos ayer en varias de las mesas, que nos preguntábamos qué es la integración para los psicólogos. Hacia el final de la mañana, si recuerdan, y decíamos la integración es un proceso de crecimiento, un proceso de negociaciones políticas, nos cuestionábamos lo económico que también apuntaba Roberto hoy, y a partir de escucharlo entonces me ocurre que también podemos agregar a esa definición de lo que es el Mercosur para los psicólogos, es un proceso de escribir una nueva historia, una historia psicológica, con elementos psicológicos más bien, no tanto psicológica, y enseñar a nuestros niños, a nuestras escuelas, y desde el ámbito en que nosotros estamos trabajando, los gremios, en la cotidianidad incluso, escribir una nueva historia respecto a las relaciones fraternas entre los países, que apunte a la búsqueda de lo común, como alguien dijo, y no de lo que nos separa. Me parece que agrega un elemento muy interesante. Y la otra cuestión es que me dejó un poco más tranquila, por un lado, y por otro lado un poco preocupada también, ¿verdad? Me parece que siempre se producen esas cosas. Tranquila porque es más fácil entender a partir de cómo se fue dando la historia varios elementos que nos separan y que nos unen a ciertos países. Es más fácil entender cuando usted lo puso también, lo coloca también en dimensión. Y por otro lado, me preocupa que en algún momento, si entendí bien, usted decía que el Mercosur hay que hacerlo rápido, porque es un paso más para la globalización. Entonces, desde una postura un poco más conservadora, creo que es importante que también nosotros, como psicólogos, podamos abrir una otra perspectiva, que sería esta de que el Mercosur sí es una instancia de integración, una instancia de crecimiento, una instancia de construcción de nuevas identidades y de subjetividades, pero no tiene por qué ser apurado. Me parece que los pueblos, y este es un punto que lo venimos enfatizando bastante en nuestras reuniones, los pueblos tienen sus tiempos, y son tiempos diferentes. Entonces, si apuráramos la marcha, corremos el riesgo de que haya algunos que se quedan por el camino, o que nunca lleguen. Entonces, me parece que mantener la perspectiva de que esto es un paso donde hay posible e idealmente otro paso, que es la globalización y el ciudadano del mundo, es muy saludable. Pero también es igualmente saludable poder pensar de que en este momento estamos abocados a esto con una perspectiva mayor, pero que no es así como determinante, ¿verdad? Pero no pasar, ojalá que sí, llegamos a ciudadano del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que mantener la perspectiva abierta, porque si no caeríamos en el mismo determinismo de los del siglo XIX o XVIII, cuando decían hay que marcar fronteras, no importa cómo y no importa por qué, hay que marcar. Y si nosotros decimos ahora hay que borrar fronteras,
hay que. Me parece que puede ser hasta una imposición que no se adecua a las necesidades. Entonces, mantener las dos perspectivas, hay que, o tal vez no hay que. Eso quería apuntar. Preocupa muito quando a gente sabe. Então, quem são os responsáveis por essas mazelas? A primeira questão. E que sistema de crença ou representações sociais estão por trás da defesa dessa ideia que a globalização é saudável, quando a gente sabe que globalização e neoliberalismo trouxe para a história da humanidade a questão da exclusão social, o aumento da miséria, o desmonte dos estados de bem-estar social como uma defesa, né, um ponto, né, que faz parte do receituário neoliberal proposto por Hayek, o pai do neoliberalismo moderno, né, que já previu isso em 1947, que o capitalismo entraria numa crise sem precedentes, ninguém deu bola para ele, porque os estados cresciam extraordinariamente. Quando deu a crise de 73, todo mundo se voltou para ele, Hayek, e inclusive o Chile foi o primeiro estado do Ocidente a implantar o neoliberalismo, e a gente sabe então todas as consequências que a gente está sofrendo hoje aí, em função disso. Então, porque essa defesa, quando a gente sabe que essa globalização é principalmente econômica, a reboque das empresas globais, não mais multinacionais, são empresas globais, essa integração é econômica. E por que então se fala dessa integração? Como integrar? Por que se não se fala de integração das centrais de trabalhadores? Se propõe integração econômica, a gente não vê os trabalhadores dos vários países do mundo sentarem para discutir isso. E a gente sabe que hoje também, como vamos integrar se a gente sabe que, por exemplo, as atuais guerras mundiais, as atuais guerras localizadas são principalmente religiosas e étnicas? Bom, primeiro a observação da Diana era a questão do ritmo, pelo menos uma das observações que ela fez, isto é, de que no século passado, né, lutou-se na América Latina para fixar as fronteiras, e que agora, pelo menos essa postura ela estranhava um pouco, né, essa postura que eu tomei no sentido de acelerar as fronteiras, e ela acredita que é necessário estabelecer-se um certo ritmo, digamos assim, para que essas coisas não sejam demais aceleradas e que, consequentemente, possa até empanar o processo de integração, uma certa afobação integradora, pelo menos, posso imaginar. O que eu gostaria de salientar é de que eu não vejo também por que demorar. Né? Para mim está claro, esse é o horizonte da humanidade, está ali. O horizonte da humanidade é a integração. O horizonte da humanidade é a abolição das fronteiras. Acredito que os Estados nacionais, as fronteiras, tiveram um papel relevante na história, mas também nos levaram às duas grandes tragédias do século moderno, que foram guerras de Estado Nacional. A guerra de 14 e a guerra de 39 foram guerras, por assim dizer, desencadeadas por interesses claramente objetivos dos Estados nacionais. Então, a partir dessa lição, pode-se observar que, por exemplo, até o surgimento das instituições depois da Segunda Guerra Mundial, essas novas instituições se abriram para o internacionalismo. O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a ONU, etc. e tal, começaram, você pode discutir as políticas dela, né? A política mal feita, a política injusta, mas seja o que for, né? Eram instituições que viram que o Estado Nacional, no mundo moderno, onde a economia e a tecnologia nos integra, ele passa a ser um instrumento até perigoso para a humanidade. Ele começa a entrar em choque com os próprios interesses mais objetivos gerais da humanidade. Então é necessário superar esse Estado Nacional. Por exemplo, aqui, para mim ficar claro, por exemplo, quem é contra a integração aqui, para nós é a burocracia. Né? A burocracia, por exemplo, observe como a burocracia na fronteira cria trabalho, traz problemas. Toda hora tem uma fila de caminhões da Argentina, né, que são bloqueados pelos burocratas brasileiros da alfândega, ou os burocratas da Argentina do outro lado da ponte bloqueiam os caminhões brasileiros. Né, quer dizer, se observa que a máquina burocrática não quer integração. Por quê? Porque a máquina burocrática vive do diferente. Né? E, obviamente, a abolição das fronteiras significa o fim da máquina burocrática responsável pelas fronteiras. Então, observe que, né, sistematicamente, o processo de integração
emperrado pela máquina burocrática. A máquina burocrática, de certa forma, se rebela contra o processo de integração, porque a máquina burocrática foi criada para defender os interesses do Estado Nacional. Bom, mas seja o que for, eu continuo advogando que quanto mais rápido for, porque esse é o horizonte. Por que nós diminuímos a marcha? Né? Nós demoramos quase 5 séculos para nos aproximar, né? Ficar um do lado do outro dizendo desaforos um contra o outro. Né? Por que não vamos agora aproveitar essa oportunidade maravilhosa e acelerar o processo de integração? Bom, a globalização né, sobre os problemas da globalização, de que a globalização é responsável eu não sei se isso está tão certo, esse discurso, né, que a globalização é responsável pela miséria, etc. e tal. É possível dizer isso? Né? Aonde? De que maneira? A globalização. É curioso que lá nos Estados Unidos até os próprios trabalhadores americanos são contra a globalização. Né? Porque globalizar para eles significa a entrada do aço brasileiro, do aço chinês a preço mais barato, eles perdem o emprego. Eu gostaria de observar vocês, quer dizer, eu tenho uma visão, né, de que eu não acredito que as coisas sejam assim tão destrutivas. Pode ser que tenha, né, muitos problemas, muitos defeitos, mas a razão é muito simples. Ninguém sabe como globalizar. Nós não temos nenhuma experiência na antiguidade, né, de que possa nos servir de exemplo de como pode se fazer um processo de globalização, como nós podemos integrar mais de 180 países, 5 ou 6 grandes religiões universais, né, 6 bilhões de habitantes na Terra, os continentes e as raças e os climas mais diversos possíveis, integrados dentro de um projeto econômico, de um projeto, né, político futuro do governo mundial. Não se sabe como fazer isso. Agora, nós não podemos tomar uma posição contra. Você colocou por que a integração dos trabalhadores? Bom, os trabalhadores tentaram, né, fazer a integração através do socialismo. O projeto de globalização é um projeto socialista. O Marx faz um verdadeiro enaltecimento ao processo de integração mundial no Manifesto Comunista. E o Marx partiu para a prática. Ele acreditava que a possibilidade, né, do que na época ele não chamava globalização, né, mas do que hoje nós chamamos de globalização, ele acreditava que pudesse ser feito, né, exatamente pela fundação de uma internacional socialista. Fundou a Internacional Socialista exatamente como um instrumento de aproximação dos trabalhadores. Para que trabalhadores franceses, ingleses, americanos, italianos, belgas, etc. e tal, formassem, né, um embrião de uma aproximação que seria depois de exemplo para o governo do mundo. Então, o próprio projeto marxista estava, embrionariamente, a ideia de um processo de integração. Agora, por que os trabalhadores não foram? Porque os trabalhadores foram derrotados. Houve a derrota histórica do socialismo e a derrota histórica de um projeto de integração pelos trabalhadores. Quem é que está fazendo a integração? O moderno empresariado. Exatamente aquilo que a burguesia, se fizer uma leitura atenta do Manifesto Comunista, na segunda parte aparece claramente que o Marx faz um ambíguo enaltecimento à burguesia, na medida que a burguesia está tornando o mundo um mercado só. Agora, isso me parece inevitável, né? E, consequentemente, ver que tipo de melhor proveito se tirar daí. Não aparece nenhum indicador econômico que agora, com o processo de globalização, estamos vivendo pior do que há 50 anos atrás. E qual é a outra solução? O Hitler, por exemplo, imaginou possível no mundo moderno um regime autárquico, nacional-socialista, onde cada país era absolutamente autárquico, um modelo da autarquia do próprio ditador Mussolini. Mas esse modelo fracassou. Não só levou o mundo à guerra, como fracassou. Consequentemente, nós temos que ter um outro tipo de postura. Obviamente que não nos agrada, né, que essa globalização seja capitaneada pelos Estados Unidos. Mas nós temos que pensar, por outro lado, que a globalização é um processo que já vem há 500 anos, que se inaugurou, por assim dizer, com o processo de descobrimento, e que nós podemos hoje estar em desagrado com essa globalização, porque ela tem uma denominação americana. Porque a linguagem dessa integração, a linguagem do computador, da internet, é uma linguagem americana. Porque a comida, que de certa forma é a comida num processo globalizado,
que é essa grande porcaria do cheeseburger, etc. e tal, mas é a comida americana. Então nós temos que ver que quando a globalização se iniciou, é uma globalização espanhola e portuguesa, né, eles deram nome aos acidentes, aos países e aos oceanos, os nomes portugueses e espanhóis. O Pacífico é uma denominação espanhola, né? Brasil e Argentina são denominações, Venezuela são denominações que vieram, né, dessa primeira onda de globalização. A ilha de Formosa, como se chamava até pouco tempo atrás, né, Taiwan na China, era uma denominação. A ilha das Filipinas, que até hoje tem essa denominação, é homenagem ao rei Filipe da Espanha. Então, né, fica um pouco, quer dizer, agora nós somos contra a globalização porque ela aparece com uma feição americana. Mas nós não éramos contra, tanto é que até hoje adotamos os nomes, né, que aquela globalização primeira deu, dos acidentes geográficos, dos oceanos, dos mares e dos países, até hoje nós usamos, e foram dadas pelo primeiro processo de globalização que foi feito, né, pelos povos da Península Ibérica. Então não me parece, eu não vejo assim uma atitude positiva, a globalização vem destruir, eu não acredito que seja isso, que a miséria do Rio de Janeiro, por exemplo, né, ou a miséria do nosso Nordeste seja um processo de globalização. Talvez até seja o contrário, a ausência de uma globalização mais acelerada que pudesse integrar essas pessoas. Né? Responsabilizar a globalização pela miséria da população no Rio de Janeiro, pelo aumento da favela, será que isso é verdade? Será que é verdade as dificuldades, por exemplo, que as pessoas estão passando na Índia ou na Indonésia, é fruto da globalização? Será que não é um problema mais interno, um problema quase de problema estrutural daquela própria sociedade? Eu morei no Rio de Janeiro na época que não se falava em globalização. Eu morei no Rio de Janeiro no governo Getúlio Vargas e existiam milhares de pessoas miseráveis. Como eu nunca vi maior concentração de gente miserável na minha vida. E agora eu vou dizer, não, agora, o problema do Rio agora é a grande miséria, o problema de Porto Alegre, que as nossas vilas aí que estão espalhadas por aí, o problema é a globalização. Em que essa globalização está nos afetando? Nós temos tudo aqui. Nós não importamos carne, não importamos trigo, não importamos milho, não importamos frango, não importamos porco. Quer dizer, aonde que essa globalização entra aqui no Rio Grande do Sul e provoca a exclusão social? Como? De que maneira? Porque as pessoas acessam a internet? Eu não sei. Temos esse tipo de questionamento. Bem, então estamos encerrando e agradecendo enormemente ao professor que ajudou bastante na nossa reflexão, as próprias pessoas que vieram aqui deram este retorno, de que foi bastante positivo. Então, nosso agradecimento em nome do Comitê Coordenador dos Psicólogos do Mercosul, ou do Cone Sul, ou da América Latina. Muito obrigado, professor. Peço a todos, nem espanhol nem português. Foi escrito numa outra língua, está sendo traduzido. A Juliana protestou. Roberto recebeu defesa do boneco todo. Estou propondo o seguinte jeito de trabalhar e quero ver se é consenso entre nós. Fazemos uma leitura juntos e vamos registrando destaques. Depois, quando terminarmos a leitura, registramos os destaques gerais de inclusão, que na verdade você tem a possibilidade de ter inclusão, não é um documento que todo mundo participou. Então, registramos outras vontades aí de manifestação, e aí vamos ouvindo os destaques, registrando as propostas e depois tomando as decisões. Aí passamos para outro documento. Faria a leitura na íntegra e depois as observações?
Não, a gente vai lendo e destaque. De qualquer forma, ao terminar a leitura, alguém pode perceber que gostaria de ter destacado lá em cima. Então a gente volta, acho que não há problema, né? Mas pode se registrando o destaque. Eu não tenho caneta, não tenho folha. Tem 2? Tá ok? Não, 3 aqui. Ah, mas você acha melhor o 2, que é mais comprido, mais complexo. Tá bom, estou de acordo. Não entendi nada, mas estou obedecendo. Se ninguém mais manifestar, eu estou obedecendo. Então vamos lá. Eu só preciso. Então, vamos fazer destaques por parágrafo, tá? Introdução. Diante da problemática das dificuldades que se enfrentam no campo da prática profissional, se faz necessário atentar primeiro para o conceito e abrangência do compromisso social. O que é realmente compromisso social? Comprometer-se quer dizer, abre aspas, envolver-se profundamente com aquilo que afirma ser verdade, fecha aspas, ou seja, tornando-nos, abre aspas, agentes de mudanças, fecha aspas, acreditando serem certas e adequadas as condutas que se adotam ou sugerem, ou se analisam, para tentar resolver conflitos ou dirimir dúvidas, porém, só será válido a partir de uma escuta ativa e empática do outro ou outros, considerando sempre o quadro de referências que esse outro possui como acervo pessoal. Provoca-se assim no meio social o trânsito efervescente de ideias que induz às mutações e novas escolhas que permitam vivenciar uma melhor qualidade de vida, desfrutar de um bem-estar biopsico-espiritual, certo, não é social? É espiritual, certo? Biopsico-espiritual, significativo e crescer, tanto no saber intelectual quanto no emocional cotidiano. Então tem destaque do Roberto. Você se escreveu? Sim. Ah, é social, é isso? Está destacado de qualquer forma. Então, Está destacado. Tá destacado, aí a gente corrige. Tá. Como é seu nome? Desculpa. Vou lembrar que eu não guardo o nome das pessoas, infelizmente. Várias suas imagens. Mais algum destaque no primeiro parágrafo? Segundo parágrafo. Esse compromisso deverá priorizar a prevenção primária que legitima o direito àquela boa qualidade de vida, evitando a disseminação. Deve ser disseminação, né? Alienação. Ah, discriminação. Discriminação. Nossa, bem diferente. Evitando a discriminação, a alienação e a doença. É mais fácil quando vocês forem dar o destaque, vocês falem Roberto, porque senão vocês nem levantar a cabeça. Terceiro parágrafo. Esse compromisso implica também ter compreensão de todas as matizes do pensamento psicológico, dando abertura dinâmica e consequente a técnicas e metodologias que realmente visem responder às necessidades e questionamentos que o ser humano de hoje, final de milênio, esteja propondo. Destaque? As técnicas, é uma pequena coisa, só de redação. Não, mas é porque dando abertura a técnicas, tá certo? Ou às técnicas, né? Mas acho que é A, é dando abertura a. Porque é a abertura que você dá. Quarto parágrafo. Deverá propiciar uma interação integral motivada pelas indagações que o outro constrói, apresentando como respostas instrumentos idôneos que assegurem a saúde mental e a estabilidade emocional desse ser que está aí no mundo.
por ter. Qualidade de vida é uma exigência do ser. Nenhum destaque no quinto parágrafo? Vocês perceberam que a Mena está incentivando os destaques. Bom, só assim, estou voltando aqui, nós temos 5 parágrafos nessa página. Eu anotei o Roberto Aparecido no primeiro parágrafo, o Roberto no segundo e o Flávio no quarto.